Keynes contra Hayek na explicação sobre as bolhas financeiras. Qual é a diferença da visão keynesiana para a visão da escola austríaca em relação aos grandes ciclos de crédito e as grandes bolhas financeiras que estouram, né? Muita gente tem me pedido para fazer um vídeo destacando e explicando essa diferença entre essas duas visões, né, de mundo, ou entre essas duas visões de pensamento, ou entre essas duas escolas, né? Então eu vou começar falando um pouquinho da visão keynesiana, da escola keynesiana. Esse tema das bolhas financeiras e das crises é um tema muito importante, muito presente na discussão entre keynesianos, entre economistas keynesianos, né? Eu adoro esse tema, estudo isso daí há muito, muito tempo, né? Obviamente eu sou um economista de perspectiva keynesiana, né? E gosto muito desse tema porque eu trabalho no mercado financeiro também. Eu trabalho há mais de, sei lá, 10, 15 anos no mercado financeiro e eu vivi muitas dessas crises, aliás, vivi todas, né? As últimas grandes crises, a crise do coronavírus agora, a crise de 2008, a crise asiática, a crise da bolha.com do Nasdaq. Eu vivi isso, eu estava na mesa de operações, eu estava operando, sentindo e vivendo o que estava acontecendo nessas crises, né? Então eu tenho um duplo interesse nisso. Eu tenho um interesse prático da minha profissão, do dia a dia de mercado financeiro, e tenho um interesse também teórico da minha profissão de professor de economia e de pessoa que estuda o tema, né? Já li acho que mais de 20 livros sobre esse assunto e acho realmente um tema maravilhoso, né? Então, qual é a tradição keynesiana de estudo das bolhas e crises, né? Isso é uma coisa muito antiga, já estava presente no Keynes, ele mesmo, né? Lembrando que o Keynes ficou milionário investindo na Bolsa de Valores, então ele era um grande conhecedor desses problemas de escalada financeira, de excesso de alavancagem e de crise. Ele perdeu muita grana na crise de 29, mas depois recuperou tudo, morreu milionário com uma grande fortuna, então ele era um praticante do mercado financeiro também. E se você olhar o capítulo da teoria geral em que ele fala de Bolsa de Valores, é muito legal a análise dele, né? Porque ele faz até, ficou famoso aquela ideia do concurso de beleza, né? Que as pessoas na Bolsa, elas não estão tão preocupadas em avaliar o real valor das empresas, né, nas ações, mas sim entender qual ação será escolhida aos olhos de todo mundo. Ou seja, ele cita um exemplo de um concurso de beleza que tinha na Inglaterra, em que as moças punham lá as fotos e quem descobrisse quem seria a moça mais bonita ganhava o concurso. Mas na verdade todo mundo sabia que quem ia ganhar não era aquela mais bonita de verdade, mas sim aquela que todos considerassem como a mais bonita, né? Essa é a metáfora do concurso de beleza que o Keynes usa para descrever o funcionamento das bolsas, né? Que foge um pouco de racionalidade, uma espécie de uma racionalidade secundária, né, e não primária, né, meio teoria dos jogos, né? Mas então há uma grande tradição, o Keynes escreveu bastante sobre isso, depois eu destacaria o Hyman Minsky, que é um keynesiano maravilhoso, americano, né? Ele explorou mais essa discussão das bolhas, né, e das bolhas que acontecem no mercado financeiro desde sempre, né? É importante aqui já marcar uma diferença com os austríacos, que as crises financeiras acontecem desde que o mundo é mundo, né? A crise das tulipas, que é uma super famosa, né? Mas tem várias, assim. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do Charles Kindleberger, que é um baita historiador econômico também de tradição keynesiana, que faz um levantamento das crises, enfim, de mais de 50 crises em 500 anos, né? Porque os austríacos, eles põem a culpa na crise no governo, né? Parece que é o governo que cria a crise e não o mercado, né? Mas enfim, já chegamos lá. Então, o Minsky, ele explorou mais a fundo essas ideias keynesianas, né? Ele tem uma ideia fantástica, né? Que é a estabilidade cria instabilidade, né? Ele diz que é da própria natureza humana que em momentos de tranquilidade, de baixo risco, as pessoas passam a tomar mais risco. Elas se alavancam, tomam mais riscos e acabam se excedendo e criam crises, né? Então, é da natureza humana, a natureza humana que cria essa instabilidade, né? Porque as pessoas tendem a aumentar o seu apetite por risco quando está tudo tranquilo, né? Por isso que a estabilidade cria instabilidade, né? Em toda essa vertente keynesiana, do próprio Keynes, obviamente, do Minsky e do Kindleberger, as crises financeiras e as bolhas vêm da natureza humana, né? A natureza humana que produz esses movimentos de tomada de risco excessivo, de alavancagem e de meio que loucura, entre aspas, né? Que é o madness of the crowds, né? Tem outros financistas mesmo que não economistas, né? Por exemplo, um que me falha a memória agora, mas até o final do vídeo eu vou lembrar, que uns clássicos, né, sobre bolhas financeiras, que tem até aqui, enfim, esse é um livrinho que eu li 2 vezes já, ele é bem pequenininho, eu vou lembrar, se eu não lembrar eu deixo a referência aqui. Mas enfim, então para os keynesianos, né, e o Minsky explora isso em detalhe,
é a natureza humana que cria essas bolhas e crises, né? Essa necessidade de alavancagem, né? E o próprio mercado, o sistema privado que vai criando crédito, né? Então o crédito é consequência dessa vontade de alavancagem, dessa tomada de risco meio desenfreada que acaba virando uma mania, né? Que depois resulta numa crise, né? O Kindleberger, ele cristalizou essa ideia, né, no livro Manias, Crises e Pânicos, que eu fiz um vídeo aqui no canal só sobre esse livro, que é maravilhoso, né? Esse livro é incrível, né? O Kindleberger, ele é jamais do... O Minsky escreveu ali nos 60, nos 70, aliás, o grande drama do Minsky era se a grande crise de 29 ocorreria de novo, né? Tem um livro fantástico dele, cujo título é Can It Happen Again? Na verdade, eu acho que é um paper dele, né? Can It Happen Again? Então ele passou a vida inteira com o drama, né? O Can It Happen Again? Será que a crise de 29 vai acontecer de novo, né? Porque ele era um grande estudioso da crise, desta crise, né? Ele mostra como o governo depois, no New Deal e tal, que ele chama do Big Government, Big Government evitou o surgimento de novas crises, mas já já a gente chega nessa parte, mais pra frente eu vou falar. Então o Minsky tinha esse medo, né, do Can It Happen Again, e todos os textos dele vão nessa linha, né? Ele escreveu mais nos anos 60 e 70, e o Kindleberger um pouco mais 70 e 80. Esse livro, ele tem mais de 20 livros escritos sobre o tema, né? Se a gente somar tudo entre Keynes, Minsky e Kindleberger, vai aí, passamos de 50 livros fáceis, assim, desses gigantes, né? Desses gigantes que explicam essa trajetória das crises financeiras, né? E o Kindleberger, ele escreveu Manias, Crises e Pânicos, em que ele conta a história, né, dessas crises desde os 1600, e há um padrão, né, de que as pessoas começam a tomar mais crédito, começam a se alavancar, começam a tomar mais risco, vem do próprio espírito deles, isso, do espírito animal, né, para usar o termo do Keynes, e aí eles se excedem, fazem besteira e quebram, né? Esse é o padrão recorrente de todas as crises que o Kindleberger, para quem tiver curiosidade, esse livro foi traduzido para o português, inclusive eu fiz a revisão técnica da tradução desse livro, ele conta no detalhe, né, todas essas crises, né? Então, qual é a diferença disso para a visão dos austríacos, né? Primeiro que há uma semelhança entre esse padrão, vamos dizer assim, de alavancagem, de crédito, de tomada de risco, de preços irreais, entre aspas, e depois de um colapso de ativos financeiros. Então, na descrição do processo, eu diria que os keynesianos convergem até com os austríacos, né? Inclusive com a ideia de overinvestment, né, que você faz investimentos ruins, errados, porque você se alavanca demais, você tem um over leverage, né, que as pessoas se endividam demais, então há uma semelhança. A grande diferença, e isso é uma diferença assim brutal, né, é que para os austríacos é o governo que cria as crises, não é o setor privado, não é o apetite ao risco e a vontade de alavancagem e tomada de risco dos indivíduos, é o governo que age, o Banco Central que coloca muita moeda, que coloca a taxa de juros lá embaixo, e isso faz com que as crises surjam, né? Então, essa visão meio louca, né, dos austríacos, de que o governo cria crises, o setor privado ele é maravilhoso, né? Enquanto que para os keynesianos, obviamente, quem cria as crises, o motor está no setor privado, né? Por isso que a visão dos keynesianos é oposta à visão dos austríacos, né? Porque para os keynesianos, um capitalismo regulado funciona muito melhor do que um capitalismo livre, leve e solto que fica maluco, né? Porque a regulação do capitalismo canaliza, vamos dizer assim, as energias e os esforços para a produção de coisas efetivamente, não para a criação de bolhas, né? Por isso que a visão, vamos dizer assim, keynesiana, minskiana e kindlebergiana aponta para um capitalismo à la New Deal, para a social-democracia, que é um capitalismo, vamos dizer assim, regulado e que traz resultados melhores, né? A articulação, eu sempre digo aqui no canal, né? A articulação entre Estado e mercado sempre traz resultados melhores do que só Estado, porque daí é comunismo, socialismo, ou só mercado, porque daí é uma loucura liberal, neoliberal que cria crises, né? Para os austríacos, não. Para os austríacos, se você deixar o sistema solto, lembra que os austríacos eles vivem naquela vila de Asterix, tá? Então na vila de Asterix tem um cara que pesca o peixe, o padeiro, vende o pão, aí todo mundo faz trocas reais, não existe mercado no sentido mercado financeiro, moeda e crédito, porque isso atrapalha, né? O Hayek, ele tinha raiva de crédito, né? Ele fala, puta, esse crédito é uma praga, é isso que destrói o sistema. Claro, mas assim, na Vila de Asterix, para quem nunca leu, recomendo, é uma literatura maravilhosa, os austríacos certamente leram todos, né? Eu li, é muito bom, né? Tem Asterix contra os bretões, Asterix na Gália, Asterix vai pro Egito, né? O rei dos gauleses, é maravilhoso, né? Então, na Vila de Asterix não tem banco, não tem crédito, não tem alavancagem, não tem nada disso. E tudo funciona direitinho, porque é uma economia de trocas reais. Não tem dinheiro, né? O dinheiro, a taxa de juros não é o preço do dinheiro, porque
os juros é simplesmente uma decisão intertemporal, se você consome mais hoje ou amanhã. Então, naquele mundo do Asterix, na literatura do Asterix, funciona tudo direitinho. Agora, quando os austríacos olham para o mundo real, do crédito, da alavancagem, do Banco Central, do dinheiro, eles ficam com raiva disso. Eles falam, meu Deus do céu, isso aqui está destruindo a natureza privada bonitinha do Asterix, do Obelix e do Ideiafix, que é o cachorrinho, né? Não se esqueçam disso. Então, na visão austríaca, os bancos centrais que criam essas crises, é o Estado que cria as crises, porque quando ele entra, ele cria essas coisas artificiais, exóticas, né, como crédito, vejam vocês, que coisa maluca, né? E isso cria as crises, né? O problema é que, obviamente, os austríacos não conseguem explicar crise sem Banco Central, né? Porque as crises existem desde que o mundo é mundo. O Kindleberger pega a partir dos 1600, mas obviamente que antes disso a gente teve já crises financeiras, né? Então, os bancos centrais são uma criação do final do século XIX, início do século XX. O Banco Central americano, se não me falha a memória, é de 1910 ou 12, né? Então, é evidente que as crises existiam muito antes dos bancos centrais, né? Então, a crise é da natureza do setor privado. O setor privado cria crise, está escrito no DNA dele. Se você deixar solto, a pessoa vai criar crise, né? Isso é da lógica privada, do funcionamento do sistema privado, né? E aí, obviamente que aquela ideia do von Mises de que da praxeologia, né? Enfim, não vou nem entrar nessa pataquada, já tem aqui vários vídeos no canal, fiz um playlist especial sobre a escola austríaca, né? Mas aquela ideia de que tudo que o indivíduo faz é ótimo, né? Porque você é aquela visão apodítica do mundo, né? Então, se tudo que o indivíduo faz é ótimo, então tudo que o indivíduo faz é ótimo, né? Porque o indivíduo quis fazer, né? Enfim. Então, o mercado financeiro também e o setor privado, deixado solto, ele também, tudo que ele faz é ótimo, né? O que atrapalha ele é o Estado. Quando vem o Estado, aí ele começa a errar, fica meio confuso e tal. Então a grande diferença da visão keynesiana para a visão austríaca é que para os austríacos é o Estado que cria problema, é o Estado que cria as crises, é o Estado via juro baixo, via política monetária expansionista, via política monetária muito agressiva, via quantitative easing, é o Estado que cria todo esse abacaxi, né? Tem pessoas que eu vejo aqui no canal, no Twitter, que, enfim, são caras que não têm a mais remota noção de economia, que dizem que foram os bancos centrais que criaram todo esse problema que a gente vive hoje no mundo e a crise de 2008, né? Quer dizer, os caras invertem completamente o rabo que balança o cachorro, né? Não foi o sistema privado que se alavancou, que se endividou, a desigualdade que fez com que as pessoas buscassem mais dívidas e esse espírito primitivo animal de se endividar e de buscar risco que criou o problema do sistema. Foi o Estado que fez isso, quer dizer, é uma ideia completamente estapafúrdia, né? Mas enfim. Então, para os keynesianos, a iniciativa privada solta produz isso, né? E para os austríacos, não. A iniciativa privada solta faz tudo bonitinho. Aí vem o Estado malvadão e atrapalha tudo isso daí e faz com que o sistema funcione mal. Aí você cria essas coisas de misallocation, erros de alocação, decisões erradas por conta do Estado, né? Então, esta é a diferença, ok? Para a visão keynesiana é da lógica privada criar essas bolhas e crises, e para os austríacos é a intervenção do Estado que cria essas bolhas e crises, tá bom? De uma maneira bem resumidinha aqui, 13 minutos, na minha visão, esta é a diferença entre escola austríaca e escola keynesiana no que diz respeito a bolhas e crises financeiras. Obrigado.